Emilie M. Noether, matemática germânica, nasceu em 23 de março de 1882 em Erlangen, Bavária, na Alemanha, e morreu em 14 de abril de 1935. Filha de Max Noether, professor matemático, e de Ida Kaufmann, estudou na escola Hochschule em Erlangen, do ano de 1889 a 1897, onde estudou alemão, inglês, francês, aritmética e lições de piano. Ela prestou exames oficiais no estado de Baviera no ano de 1900, obtendo o certificado e tornando-se professora nas escolas de meninas bávaras. Foi uma matemática alemã conhecida pelas suas contribuições, de fundamental importância aos campos de física teórica e álgebra abstrata. Considerada a mulher mais importante na história da matemática, ela revolucionou as teorias sobre anéis, corpos e álgebra. Em física, o teorema de Noether explica a conexão fundamental entre a simetria na física e as leis de conservação. Concluiu o doutorado com uma dissertação sobre invariantes algébricas e ganhou notoriedade por seu trabalho em álgebra abstrata. Em 1904, conseguiu permissão para se matricular em Erlangen, o que até então era inédito para mulheres na Alemanha. Foi orientada por Paul Gordon e com uma tese sobre teoria dos invariantes aplicada ao teorema de Hilbert. Chegou ao nível de PhD em 1907, pela Universidade de Erlangen, mesmo em uma época em que não era permitido que mulheres frequentassem universidades na Alemanha. Devido à sua condição feminina, somente após mais de 10 anos ela pôde ingressar nos quadros de Göttingen, graças à ajuda de colegas como Hilbert, com quem ela publicou um catálogo com o título de Seminário de Física e Matemática em 1916. Em 1921, publicou um paper de fundamental importância para o desenvolvimento da álgebra moderna, chamado Ideal Theory, in Ring-Berechnung. 1932 foi o ano em que ganhou o prêmio intitulado Alfred Achmann Thälner Memorial Prize for the Advancement of Mathematical Knowledge. Seu trabalho sobre teoria dos invariantes foi usado por Albert Einstein na formulação da teoria da relatividade. Amy continuou sendo um dos membros mais importantes do Departamento de Matemática de Göttingen até 1933. O trabalho dela foi base do segundo volume do seu influente livro didático publicado em 1931, Moderne Algebra. Quando discursou na sessão plenária em 1932 do Congresso Internacional de Matemática em Zurique, suas obras algébricas já eram conhecidas mundialmente. O trabalho de Noether se divide em 3 épocas. Na primeira, efetuou contribuições significativas à teoria dos invariantes e dos corpos numéricos, Teorema de Noether. Na segunda época, iniciou trabalhos que mudaram a face da álgebra abstrata. Transformou a teoria das ideias em anéis comutativos em uma poderosa ferramenta matemática. Na terceira, publicou seus principais trabalhos sobre álgebras não comutativas e números hipercomplexos e realizou uma união entre a teoria das representações dos grupos com a teoria dos módulos e ideias. Contribuições em matemática e física. Ela mostrou propensão aguda para o raciocínio abstrato, o que permitiu que ela abordasse problemas em matemática de forma inovadora e única. Entre 1832 até a morte de Noether em 1935, o campo da matemática, especificamente álgebra, sofreu uma profunda revolução cujas reverberações são sentidas até hoje. As contribuições mais importantes de Noether para a matemática foram o desenvolvimento de um novo campo, álgebra abstrata e matemática conceitual. 2 dos objetivos mais básicos em álgebra são grupos e anéis. Na álgebra abstrata, um dos talentos de Noether que se destacavam era descobrir o máximo que poderia ser concluído de um dado conjunto de propriedades, ou, reciprocamente, identificar um conjunto mínimo, as propriedades essenciais, responsáveis por uma observação em particular. Ela trabalhava diretamente com as abstrações.